Olá, turma! Como nas aulas anteriores vocês puderam perceber, nós vimos desde o conceito até a história da unidade de terapia intensiva e hoje nós vamos conhecer como é a estrutura dessa unidade de terapia intensiva. Que essa estrutura ela é regida pela resolução número 7 de 24 de fevereiro do ano de 2010. Então, é a resolução que dispõe sobre os requisitos mínimos para o funcionamento dessas unidades e também dá outras providências. Então, o que é que essa resolução tem por objetivo? Ela objetiva estabelecer os padrões mínimos para o funcionamento dessas unidades, visando sempre a redução de riscos aos pacientes, aos visitantes, aos profissionais e também ao meio ambiente. A resolução ela se aplica a todas as unidades de terapia intensiva do país, sejam elas públicas, privadas, filantrópicas, civis ou militares. A unidade de terapia intensiva ela deve estar organizada e deve estar localizada em um hospital regularizado junto ao órgão de vigilância sanitária municipal ou estadual. A regularização perante esse órgão de vigilância sanitária se dá mediante a emissão e a renovação do alvará de licenciamento sanitário. E esse hospital, que tem a unidade de terapia intensiva localizada dentro dele, ele deve se manter com o cadastro e também atualizar as informações no CINES, que é o Centro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Dentro da UTI existem os recursos estruturais, que na UTI a estrutura física é dividida em 3 tipos de recursos, que são os recursos físicos, que é a planta física em si, a estrutura, os recursos materiais, que eles podem ser de longa, média ou curta duração, e os recursos humanos, que somos nós os profissionais. Os recursos físicos, eles trazem informações de como deve ser a estrutura física da UTI. Os materiais são os materiais utilizados para assegurar a assistência prestada ao paciente na unidade. E os recursos humanos são os profissionais que eles têm por responsabilidade prestar a assistência ao paciente, seja ela de maneira direta ou indireta. E a UTI ela possui uma equipe multiprofissional, que é composta pelo médico diarista rotineiro, que é aquele que vai nos turnos matutino e vespertino, o médico plantonista, o enfermeiro assistencial e o fisioterapeuta. Algumas unidades ela também dispõem do enfermeiro técnico responsável, que é aquele que vai ficar na parte burocrática e não vai ser aquele que dá o plantão. Ele tem o horário fixo diário dele. Temos os técnicos de enfermagem, o auxiliar administrativo e o auxiliar de serviços gerais, que é o ASG. Lembrando que esse médico, tanto o plantonista quanto o diarista, ele tem que ter 1 para cada 10 leitos. O enfermeiro assistencial é 1 para cada 8 leitos. Fisioterapeuta 1 para cada 10. O técnico de enfermagem 1 para cada 2 leitos. O auxiliar administrativo e o auxiliar de serviços gerais. O indicado é que esse auxiliar administrativo seja pelo menos um exclusivo para a unidade. E os auxiliares de serviços gerais, que são os ASGs, também devem ter uma equipe exclusiva para a unidade. Aqui tem cada profissional, intensivista, fora os que a gente já falou, que eu falei anteriormente, e a função deles dentro da unidade. Então, os recursos, ainda dentro desses recursos estruturais, temos os recursos, dentro desses recursos estruturais, nós temos os recursos profissionais, que são os humanos, os recursos humanos que estão dentro, os médicos plantonistas, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, eles sempre devem estar em tempo integral, disponíveis em tempo integral para assistência aos pacientes internados na UTI e também durante o horário em que estão escalados para a atuação. E todos esses profissionais da UTI, eles devem estar imunizados contra o tétano, difteria, hepatite B e também outros imunos biológicos, que aí vai seguir a norma regulamentadora 32 ou a NE 32.
A equipe da UTI ela deve participar de um programa de educação continuada que contempla, no mínimo, as normas e rotinas técnicas desenvolvidas nessa unidade, a incorporação de novas tecnologias, gerenciamento de risco inerente às atividades desenvolvidas na unidade, principalmente também as que são ligadas à segurança dos pacientes e profissionais, prevenção e controle de infecção relacionada à assistência à saúde e também as atividades de educação continuada, elas devem ser registradas com data, carga horária e também uma lista de participantes. Existem algumas especialidades que devem ser ofertadas à beira do leito. Então, são basicamente todas as especialidades que nós temos disponíveis no nosso país. E, Ana, tem que ter em todas as UTIs, o correto seria ter. Mas, geralmente, temos consciência de que nem todas as UTIs elas têm a possibilidade de oferecer todas essas assistências. Mas uma grande maioria tem. Quando ela não oferece todas essas assistências listadas nesse slide e nesse outro, o que é que acontece? Ela também está liberada para terceirizar essa assistência. Por exemplo, o paciente necessita de uma assistência cardiológica, mas o hospital ele não tem um cardiologista plantonista, mas ele tem um consórcio ou ele tem um contrato com outro hospital que dispõe desse cardiologista. Então, é isso que a gente chama de serviço terceirizado, né? Que o hospital está inserido, ele deve dispor na estrutura física de centro cirúrgico, serviço radiológico convencional, serviço de ecodopplercardiografia. Mas lembrar também que sempre esses recursos devem ser garantidos, sejam eles por meios próprios ou terceirizados. Terceirizado é quando o próprio hospital contrata uma outra empresa para prestar serviço para ele. Além de todos os outros serviços, o hospital com UTI ele deve prover de alguns serviços diagnósticos terapêuticos, como cirurgia cardiovascular, neurológica, ortopédica, urológica e bucomaxilofacial, a radiologia intervencionista, ressonância magnética e tomografia, anatomia patológica e exame também comprobatório do fluxo sanguíneo encefálico. Que aí esse fluxo sanguíneo encefálico, ele está muito ligado à questão da morte encefálica, do diagnóstico de morte encefálica. Além desses acessos a esses recursos assistenciais, nós temos um gerenciamento de risco e notificação de eventos adversos dentro da UTI. Né? Que o que é esse evento adverso? Ele é definido como complicações indesejadas decorrentes do cuidado prestado ao paciente. Mas não são, essas complicações não são atribuídas à evolução da doença, da patologia de base. Então, o que são os eventos adversos, para vocês terem mais noção? Eventos adversos, um exemplo bem comum deles é a questão das escaras, das lesões por pressão, que são provocadas devido à ausência ou à falta de mudança de decúbito do paciente. Então, isso a gente considera um evento adverso, porque nada tem a ver com a patologia que fez com que esse paciente se internasse e ficasse hospitalizado naquela unidade. Ela afeta, em média, 10% das admissões hospitalares e atualmente é um dos maiores desafios para o aprimoramento na qualidade na área da saúde. E quando decorrente de erros, são os eventos adversos evitáveis. É dever do hospital sempre buscar reduzir e minimizar a ocorrência desses eventos, como o quê? Né? Que são os eventos, a maioria deles são relacionados aqui aos procedimentos de prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação do paciente, medicamentos e insumos farmacêuticos, produtos para a saúde, incluindo equipamentos e o uso de sangue hemocomponentes. Então, todos esses pontos, eles podem sim acarretar um evento adverso nesse paciente. E como é que a gente pode evitar? Sempre estar procurando ter mais cuidado e procurar sempre orientar mais, tanto os nossos colegas, assim como também é dever da unidade procurar orientar seus profissionais para que esses eventos não venham a acontecer. Então, pessoal, por hoje é só, tá bom? Encerro com vocês. Nossa aula sempre vai ficar sendo nas quartas-feiras, lembrem disso. É de suma importância vocês participarem, vocês assistirem. Aqui eu deixo a aula para vocês também, mas não é o suficiente. Então, vocês, quando precisarem e virem a necessidade, tirem dúvidas, falem,
tem o meu número, né? Vocês já têm o meu número, estou inserida no grupo, então qualquer dúvida vocês podem falar, tá bom? Tchau, tchau.